sou Newton César, médico neuropediatra e coordenador do curso de pós-graduação em Neuropsiquiatria do Desenvolvimento e Comportamento Infantil da UnoOeste. E vou conversar com a professora Cíntia Testa, que é uma das professoras da nossa pós-graduação, onde iremos aí trazer algumas dicas para vocês do que vai rolar nesse curso. Então, Cíntia, muito obrigado por você participar aqui conosco, fazer parte da nossa equipe e queremos saber aí de você como é que vai ser essa pós-graduação, qual vai ser a sua disciplina, o que você vai trazer para a gente de novidade e, claro, se apresentar, por favor. Oi, tudo bem? Sou Cíntia Testa José, sou pediatra, médica, neonatologista e nessa nossa pós-graduação a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação na infância, né? As particularidades da alimentação infantil e, inclusive, sobre alguns transtornos e distúrbios que podem acontecer, tantos Cíntia, você é saudáveis. médica, pediatra, neonatologista, tem muita experiência em alimentação infantil, porque é mãe também. Então, conta aí pra gente, o que é uma alimentação saudável? O que a criança precisa ter para que tenha essa alimentação aí de uma forma mais balanceada? Então, hoje a gente tem como, gold standard alimentar, né, então o melhor para alimentação infantil, aquilo que está baseado na Organização Mundial de Saúde, onde a gente preconiza, né, o contato pele a pele o mais precocemente possível entre o bebê e a mãe, tudo isso para fortalecer o vínculo com o aleitamento materno. Então, a alimentação infantil hoje está baseada no aleitamento materno. Ele preferencialmente deve ser exclusivo até o sexto Então, mês tudo de começa com vida. aleitamento. Isso, tudo começa com o aleitamento materno. Deveria ser exclusivo até o sexto mês de vida, e a partir daí a gente vai fazer a introdução alimentar para o bebê, onde nós vamos começar a introduzir alimentos que devem ser saudáveis e nutritivos. O que é ser saudável e o que é ser nutritivo? São aqueles alimentos que, não são industrializados, que são feitos em casas, onde a nossa alimentação ela deve se basear em legumes, frutas, verduras, proteínas de todas as classes. Cíntia, com qual idade a gente já pode começar a fazer a introdução alimentar aí para as crianças? Então hoje a introdução alimentar ela começa a partir do sexto mês de vida, tá. Nessa introdução alimentar, muito do que era diferente do que era anteriormente, né, na Isso. nossa época, hoje a gente já pode começar com todas as classes alimentares, com todos os grupos alimentares, para o nosso bebê, né. A forma de apresentação desses grupos alimentares é que a gente deixa um pouco a critério de escolha O materna. que é essa forma de apresentação? Se ele for amassado, se ele for em pedaços, se ele for hoje no Então você começa BLW. pode ser tanto pedacinhos ou amassado? Isso, tudo vai depender da É a papinha? Como? habilidade da mãe e na verdade não tanto habilidade, mas da segurança dessa mãe em alimentar essa criança, né. Certo. Então se essa mãe tiver segurança, ela pode fazer cortes nos alimentos de uma forma segura para o bebê dela e isso vai estimular um pouco mais a autonomia ao comer. O neném precisa ter sinais de prontidão alimentar, então ele tem que estar pronto para comer. E ele vai começar a demonstrar alguns pontos. Muito está envolvido, inclusive, com essa parte neurológica que a gente vai Podemos especificar para vocês, sim, com mas, certeza. né. No nossa pós-graduação Isso. vamos conversar bastante sobre isso, mas diga aí pra gente quais são, esses sinais de prontidão que de repente a gente precisa estar observando nessas crianças? A primeira coisa é um bebê que já tem que ter um importante sustento cefálico, né, então a criança tem que saber se posicionar. Ele não precisa saber sentar sozinho, mas ele tem que Com ter um 6 meses a sustento. criança ela já vai ter um sustento cefálico, ela já vai estar deglutindo Isso. bem, não vai estar engasgando, isso é muito Isso, importante, isso é porque importante. Ele tem que ter interesse, sim. né. A gente não come sem interesse, então ele tem que ter interesse, aquela criança que, enquanto a gente está comendo, entende o que a gente está fazendo e mostrar que está querendo, né. Se ele tem esses sinais, ele provavelmente já está pronto. E aí na hora de oferecer, você comentou sobre a apresentação, tanto a papinha quanto pedacinhos vai bem? A criança ela consegue ingerir isso
tranquilamente, não vai engasgar? Como que Isso. funciona? Como ele já tem esse desenvolvimento neurológico maior, essa criança provavelmente ela tem que entender não só mais o sugar e engolir, que é o que ele fazia enquanto ele mamava. Ele sugava e engolia. A partir de agora, ele tem que entender o mastigar para deglutir. Então, para isso, é importante os sinais de prontidão e a gente oferecer o alimento não mais de uma forma pastosa, né? Uhum. E sim de uma forma amassada ou com E já pedaços. pode oferecer tudo de uma vez? Pode, Qual pode. que é a sua experiência em relação a isso? Como que você orienta para os pais? Então, a primeira coisa que eu faço nessa consulta, que a gente chama que é a consulta da introdução alimentar, é uma consulta onde o bebê vai estar entre 5 meses e meio e 6 meses e meio no máximo. E aí, nessa consulta, a primeira coisa que eu pergunto é qual é a rotina de vida desse bebê. Então, normalmente, quando ele acorda, dorme, né? Se ele acorda, mama e dorme, ou se ele acorda e fica acordado, para a gente poder colocar os alimentos nos horários dentro da rotina do bebê, né. E de uma forma que também fique prático para a rotina do dia a dia dessa família. Não adianta eu querer que o O que que é neném prático? então aí é as experiências de vida de mãe, né. Não adianta eu querer que o bebê almoce às 11 da manhã se a mãe só chega em casa 12h30, por exemplo, né. Então, o ideal é a gente colocar tudo isso dentro da praticidade dessa família, né. Então tem que caber dentro do roteiro Encaixar diário. de acordo com a rotina e aí Isso. vai bem, Então, certo? pela manhã a gente já coloca as frutas. Se a aceitação em relação às frutas nesse horário da manhã for uma boa aceitação, ela no horário que seria próximo ao horário do almoço da família, entra a primeira papa salgada, tá? Depois, à tarde, viria novamente uma fruta, e lembrar que a sobremesa após o almoço também é fruta, né? À tarde, uma nova fruta. Próximo das 18, 19 horas, 20, a depender da rotina da família, entraria o que a gente chama de jantar, também com papa salgada, fruta na sequência, e a partir daí seria só leite para Você esses comentou bebês. que na introdução alimentar já podemos, eh, inserir na alimentação da criança todos os alimentos, qualquer tipo Isso, de alimento. sim. Mas na sua experiência, quais são os principais alimentos que as famílias iniciam geralmente? Frutas, quais são elas? Banana, morango, kiwi? Conta aí pra É, gente quais são eu essas sempre frutas oriento mais comuns e os alimentos eu salgados sempre também oriento mais para as frequentes. famílias a tentarem usar aquilo que está na época, na nossa estação. "Ah, eu queria dar pêssego". Não adianta querer dar pêssego em agosto, né, nós não temos pêssegos de qualidade nessa época. Então eu sempre oriento a família a usar aquilo que é da época e aproveitar que a gente mora num país tropical, onde a gente tem todos os estilos de frutas que a gente pode imaginar, né. Tem fruta que é mais difícil de a gente Então todas apresentar. as frutas estão liberadas. Estão. É lógico, se é uma família mais alérgica, né, onde tem muitas pessoas atópicas, tudo, não tem nada que na literatura fale para nós, mas eu falo para elas esperarem um pouquinho, por exemplo, para um morango ou talvez para um kiwi, que são frutas que a gente sabe mais alergênicas. Mas também tá liberado. Tá comendo, tá indo bem, pode dar, Ok. tá. Não tem nada formal dizendo: "Não, não pode", né, não tem. Então, o que eles estiverem afim. Na refeição da criança, o que que a gente espera, assim, que seria um prato ideal? O que que você, escolheria de alimentos para refeição, por exemplo, do almoço de uma criança um pouquinho maior? Tem que ter o quê? Um cereal, tem que ter, um carboidrato, tem que ter uma proteína? Como que você faz essa divisão em relação aos tipos de alimentos? A gente, né, sempre que pensa em comer, a gente pensa naquele prato típico brasileiro, né, onde está o arroz, o feijão, Uma feijoada, a feijoada ainda não, mas um arroz, um feijão, um tipo de carne, uma verdura, né, uma salada que nós temos muito hábito aqui, né, de comer salada de alface com tomate, é né. fácil introduzir as folhas? Não, não é fácil. Não é fácil a Por introdução quê? de folha. É uma das coisas onde a gente tem a maior dificuldade para apresentação. Lembra que eu falei? Normalmente a Hum. gente faz, né, muitas mães gostam de usar a metodologia do BLW, que é os pedaços, Ah, ok. né, enquanto que tem muita mãe ainda que se sente mais insegura e prefere na forma de papa, que é os Então, amassados. BLW É uma siglinha em inglês, né, que a gente é usa para usar os pedacinhos, pedacinhos, certo. né. Enquanto que o tradicional seria a gente começar com
amassado, amassado depois você vai aumentando essa consistência até chegar naquele Então, prato da família, tanto o habitual. papas quanto, pedaços vão bem. Vão bem, dos 2 jeitos, tudo depende, eu falei, depende muito da autonomia da criança. Tem criança que você começa a oferecer na forma de papa e você percebe que ela não quer. Ela quer que você descasque a banana e entregue a banana na mão dela. Mas voltando para as folhas, o difícil da folha, como é uma criança que muitas vezes ainda não tem dente, a mastigação é complicada, né. Então, eles mastigam com a gengiva, né, a gente não obrigatoriamente precisa mastigar só com os dentes, mas eles não sabem ainda triturar adequadamente. Então, as verduras eu normalmente oriento as mães a oferecerem inicialmente cozidas, né. Sempre eu falo para elas terem a preocupação que qualquer alimento que elas forem oferecer cru, elas devem higienizar de uma forma adequada, para a gente ter menos contaminação. Enquanto que o que ela oferece cozido fica mais fácil, às vezes, para o bebê e a gente não, né, os cuidados com essa parte, né, a fervura acaba matando a maioria, né, dos Tem agentes. diferença em relação à introdução alimentar ali logo na infância, né, na primeira infância, ali por volta dos 6 meses, e a manutenção, né, desta alimentação que foi introduzida aí na vida posteriormente? Como Tem que bastante funciona isso? diferença. A gente percebe que as crianças vão muito bem nessa introdução alimentar, a grande maioria, as mães conseguem oferecer de tudo, e aí vai passando um ano e pouquinho, vem aquela queixa de que a criança não quer comer mais nada e tem uma maior dificuldade para essa aceitação, né. Eu penso, talvez esteja muito relacionado com, os hábitos aí alimentares desta família, né. As crianças aprendem muito por espelho, então o que ela vê um adulto fazendo, ela costuma reproduzir, né. Então, se a família tem o hábito alimentar bom, um hábito saudável, onde é uma família onde todo mundo come legumes, verduras e todos os tipos de proteína, é muito mais fácil você manter isso na criança, né. É lógico que em uma determinada idade, lá perto de uns 2 anos, 2 anos e pouquinho, às vezes um pouco antes, perto de um ano e meio, eles começam com uma certa seletividade alimentar, que não é patológico, né. Eles não querem mais os verdes. Isso é esperado. Eles não vão mais querer a abobrinha que eles comiam super bem, o brócolis que eles comiam super bem quando eles eram bebês. Por quê? Porque o paladar vai mudando e, como todas as pessoas, a gente prefere alguns paladares. Mas se nós mantermos, né, o hábito dessa e o oferecer para essas crianças, elas passam por essa fase que normalmente vai até uns 5, às vezes um ou outro até uns 7, 8 anos de idade e voltam mais para frente a comer novamente os legumes, que é o que é a grande queixa da maioria das mães durante uma consulta, né, que elas entram lá e falam assim: "Ai, meu filho não come nada", e você já olha na porta e vê que é uma criança que tem peso e altura normais para a idade. Isso é uma queixa muito comum, né, mas principalmente das avós. Sim. Verdade ou mentira? Verdade, não é mito, é verdade. Elas sempre queixam, né, de que: "Ah, eles não comem". Realmente, eles não comem os legumes, né. Se você perguntar se oferece bolacha, come. Se oferece batata frita, come. Se oferece, leite, toma. Então é muito difícil aquela criança que não come absolutamente nada. Essas crianças normalmente têm E aí, transtornos como que se alimentares. avalia uma criança, né, pensando aí que se ela tem, por exemplo, poderia ter, de repente, aí algum tipo de, deficiência nutricional relacionada à alimentação. Como que seria a avaliação dessa criança? O que que a gente tem que observar de sinais, por exemplo? É o peso, a estatura? O que que você avalia numa criança que tem aí, de repente, um risco nutricional? Eu acho que assim, logo de cara, a gente pensando numa consulta inicial, né, vem a mãe, chega pra gente com essa queixa. Normalmente a primeira coisa que a gente vai fazer é diário alimentar, né? Nós vamos perguntar, no geral, o que que essa criança come e quais os horários. Na sequência, né, nós vamos pesar, vamos medir.
né, ver fazer gráfico, índice de massa corpórea, ver aonde que ele se coloca e se posiciona dentro do gráfico inicialmente. São as primeiras coisas que a gente tem que ver, né. Se a criança está tudo dentro do esperado para a faixa etária, o que a gente tem realmente que ver é como que é essa velocidade dele de crescimento e de ganho de peso. Então, não vai ser nessa primeira consulta que a gente vai descobrir muitas coisas. O ideal é ela voltar, né, dali um tempo com a gente, que também não dá para ser dali um mês, porque uma criança de 4, 5 anos não cresce, né, na mesma velocidade que um bebê, então a gente tem que dar o tempo e vamos fazer esse acompanhamento. A parte micronutricional das crianças, né, então os micronutrientes é difícil para a gente fazer a investigação. E mesmo que a gente dose laboratorialmente tudo isso, nem sempre é o fidedigno, né. Mas é comum, na atualidade, crianças com carência nutricional muito importantes? Não. Hoje em dia a gente tem, poucos pacientes que a gente chama de desnutridos, né, que há algum tempo atrás era a nossa principal preocupação aqui no nosso país. Hoje a gente lida muito mais com as crianças que estão no sobrepeso ou na obesidade, porque se alimentam de forma errada. O Fazem que o é essa consumo alimentação errada? Isso, fazem um consumo excessivo daquilo que não precisa, né. Então, comem muitos doces, ingesta alta de sal, comem carboidratos de qualidade ruim, né. Então, esses pacientes que a gente tem Você tem maior como citar cuidado para a gente hoje. alguns exemplos aí de alimentos pertencentes aos grupos dos carboidratos, alimentos pertencentes aos grupos dos legumes, por exemplo, só para a gente poder entender um pouquinho aí melhor a diferença entre eles? Então, é assim, né, eu sempre falo assim, carboidrato, como a base alimentar de todo mundo, carboidrato é aquilo que está na base da pirâmide, que é aquilo que a gente deve consumir realmente em maior quantidade. Quais são os carboidratos, né? São arroz, macarrão, alguns legumes como batata, beterraba, cenoura, mandioca, mandioquinha, todos esses são carboidratos. Tubérculos, de uma Os forma tubérculos de geral. uma forma geral. Também são carboidratos, mas aí são os legumes propriamente dito, né? Abobrinha, pepino, chuchu. Então, aqueles que têm caroço já são de uma qualidade nutricional um pouco melhor, eles já têm uma O quantidade chuchu, de ele tem um fibra. sabor meio de água, Amo chuchu. porque você ama? Eu morei em Amo, Minas Gerais, era muito comum amo chuchu, chuchu. porém é um sabor de água, praticamente não tem sabor o Não chuchu. tem. Ele tem o gosto do tempero que a gente coloca. E quando eu era criança, eu não comia chuchu por nada nesse mundo. Meu tio contava uma história que no tacho de chuchu caía um cachorro para virar o chuchu quilate, que era o chocolate. Porque aí a gente, para tentar fazer uma criança comer, né? Então, esses outros legumes que têm esses carocinhos, eles já têm uma qualidade nutricional melhor. Eles já têm mais nutrientes, não é só açúcar, vamos colocar assim, como tem uma mandioca, por Quais foram as exemplo. estratégias que você utilizou como mãe para estabelecer uma alimentação mais saudável, balanceada para sua filha, para sua família e para que ela pudesse também aí ingerir alguns tipos de alimentos que de repente talvez você não gostasse ou não fosse comum na família, e que você oriente também para os familiares. Quais são as estratégias que você poderia aí nos dar de orientações? Independente dos nossos gostos pessoais, né, para os nossos filhos, a gente tem que oferecer tudo o que é necessário. Então eu, por exemplo, eu não como nenhum tipo de miúdo, eu nunca gostei. Mas a minha filha aprendeu a comer os miúdos, que é um tipo de proteína, né? Então coração, moela, fígado, língua, é uma proteína, assim como a carne de vaca, o ovo, o peixe, o frango, né, que deve fazer parte da nossa alimentação. Então, mesmo nós não gostando, a gente tem que oferecer para os nossos filhos, né? Então, a gente Mas quais as estratégias, na verdade, para poder oferecer? Porque isso não é fácil. a depender da idade, as estratégias vão mudando, né? Então, enquanto é um bebê, não tem muita estratégia para a gente estabelecer. Nessa fase onde a criança não quer mais nada, se deixar, eles vivem de arroz, carninha e batata, né? Nessa fase, a gente precisa começar a trabalhar algumas formas, né? Então, eu normalmente falo para as mães que, além de saber cozinhar, a gente precisa também ser criativo, né. Então, às vezes a criança não come nenhum tipo de legume, mas gosta de ovo, por exemplo. Então eu falo para a mãe: "Por que que você não faz um omeletinho de forno?".
Falei, né, quando a gente vai fazer um omeletinho de forno, a gente tem que quebrar o ovo, a gente tem que bater o ovo, né, a gente vai misturar dentro desse omeletinho Então a tudo. criança vai passar por toda a Isso, experiência pela da experiência de estar fazendo. E principalmente uma criança de 4, 5 anos de idade, eles gostam desta participação. Então eles querem estar junto, né. Então você põe ele para bater o ovo, quebrar é mais complicado, mas você põe para bater, depois você põe numa forminha de cupcake, põe no forno e ensina para ele que forno de luz acesa tá quente, que ele não pode chegar perto, mas tem que vigiar para ver se tá indo tudo bem, né. já é uma oportunidade para a criança ela aprender fazendo, né, e Isso, também de orientar aí algumas medidas relacionadas à segurança, tendo sempre a supervisão dos pais, isso é bastante interessante, e participar da experiência de produzir o próprio alimento, isso é bastante isso. interessante. É. Outra, então, às vezes a criança gosta de macarrão, por exemplo, aceita macarrão de molho vermelho. Por que que ela não põe uma cenoura no quando ela faz o molho em casa, bate o tomate no liquidificador, põe uma cenoura nesse molho, uma beterraba, Dá uma né, corzinha, vai dar mais cor, vai ficar mais e vai alegre, entrar vivo, com outros isso, chama a nutrientes, atenção das né. Em vez crianças. de usar um molho pronto, né, faz um molho de tomate em casa, com tomates frescos, né. Então, tem Isso, coisas você pode dentro desse molho colocar carne moída, frango fica uma delícia. desfiado, né. Usar: "Ai, não, meu filho só gosta do macarrão branco". Ok, ele gosta do macarrão branco, ele gosta de algum tipo de queijo? Então rala um queijo junto, pego preferencialmente, sei lá, um queijo branco, né, Queijo Minas, Minas, que é mais, né, que não é tão, industrializado, tem gorduroso, menos né. processos, né. O grande problema hoje é que a gente utiliza muito alimentos ultraprocessados. E os alimentos ultraprocessados, que é a grande maioria dos alimentos industrializados, não são nutricionalmente adequados, né. Então eu ouvi uma frase uma vez de um dos de um dos alunos, não foi uma das alunas, já era uma médica formada, mas que estava se especializando, que ela falou assim: "Ó, o ideal é a gente não consumir aquilo que a gente abre o pacote, é a gente consumir aquilo que a gente cozinha". Ela aí uma mãe falou assim: "Tá, mas e o arroz?". Eu falei: "O pacote do arroz e do feijão você pode abrir. O que você não pode abrir é o pacote da batata, é o pacote da bolacha". Né. Esses É um alimentos, risco, são de porque risco para nossa sa não só para a saúde das crianças, mas quais para a as saúde de todo mundo. implicações relacionadas a esses tipos de alimentos processados? O grande problema dos alimentos ultraprocessados hoje está relacionado com a parte da doença metabólica, né. Então, foi aquilo que eu falei, hoje nós estamos trabalhando muito mais com pacientes que são obesos ou em sobrepeso, com riscos nutricionais pela falta dos micronutrientes, né. Então hoje, a gente tem a síndrome metabólica, que é o problema do colesterol alto, do triglicérides alto, dos diabetes do tipo 2, né, das intolerâncias à Resistência glicose, insulínica, né. resistência insulínica já em crianças, patologias que antes a gente só via nos adultos, E isso né. acontece muito em crianças que têm seletividade alimentar também, justamente porque Sim. elas têm aversão ao tipo, à cor, à forma do alimento, e que em crianças que têm, por exemplo, transtornos do desenvolvimento, como autismo, TDAH, tem uma frequência um pouco maior, né, desses problemas alimentares, como a seletividade alimentar, por exemplo. E tem alguma sugestão de como enfrentar isso? Esse é complicado, né, porque para a criança que tem a patologia já de base e que oferece para você essa aversão aí, essa parte dessa grande seletividade, normalmente, eu sempre me pergunto: "Por que que eles não têm a seletividade pelo verdinho?". Não, eles têm a seletividade pelos branquinhos, né, e os branquinhos são os carboidratos de massa, então eles aceitam muito bem arroz, batata, às vezes frango. Então eu sempre peço para as mães, na hora de fazer esses alimentos, tentar usar o mínimo possível dos condimentos errados, né. Então, tentar usar um óleo de qualidade ou preferencialmente não usar o óleo, que é o mesmo que eu oriento para o bebezinho quando elas estão fazendo. Então, eu falo que uma comida sem gosto é difícil para qualquer um, né. Só que na hora dela fazer o refoga dela do alho, da cebola, em vez dela usar o óleo, ela usa água. Ela faz esse mesmo refoga na água.
o cheiro que dá na panela desses ingredientes, o qual ela pode usar salsinha, cebolinha, então, se eles têm a seletividade para o branco, né, eu falo: "Usa aquela parte do alho poró que é mais clarinha, né, que não fica tão Sim, verdinho", exato. que você dá aquele cheiro na panela, e isso vai ficar aquele gosto nos alimentos que você está cozinhando ali. Então ela pode usar isso para fazer o arroz, em vez de usar 2 colheres de sopa de óleo, por exemplo, para fazer o refogado do alho e da cebola, né. Ela pode usar 2 colheres de água. Excelente dica, Cíntia. Uma outra pergunta. E o leite? Conta pra gente sobre o leite, porque é um alimento muito frequente na alimentação das crianças, na infância, na população de uma forma em geral. Mas qual que é a relação aí do leite com uma alimentação saudável? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que somos mamíferos, né, então sendo mamíferos, nós temos que ter ingesta de leite. Outro, dentro do período da nossa vida, o mamar está dentro, colocado na parte alimentar, na nossa primeira infância, que é quando nós somos lactentes. Então, enquanto lactentes, o leite ainda é o nosso principal alimento. E até quando a gente é lactente? Até os 2 anos de idade, né. A partir dos 2 anos de idade, a gente ainda precisa da ingesta dos lácteos, sim, mas na verdade por causa da ingesta de cálcio, que a gente precisa manter sempre para poder fortificar a parte óssea, né. Então é Mas qual muito tipo de leite ingerir? o leite a ser ingerido é materno, né, então lembra que eu falei nós começamos falando sobre Sim, isso, né. exato. Então Voltando era novamente, porque isso é muito contato importante. isso, contato pele a pele o mais precocemente possível para propiciar a amamentação. A amamentação ela deveria ser exclusiva até o 6º mês de vida. A partir do 6º mês de vida a gente começa a oferecer alimentos saudáveis para a criança e nutritivos, e deveríamos manter o aleitamento materno até 2 anos de idade ou mais. Por quê? Porque a gente sabe que no leite materno, como o leite é um alimento vivo, o materno, principalmente, ele vai mudando as suas características nutricionais conforme a criança vai crescendo. Então, o leite do bebezinho recém-nascido é cheio de anticorpos, com bastante carboidratos e uma taxa proteica alta. Conforme o bebê fica mais velho, a taxa proteica vai cair, a parte de gordura vai cair muito e vai ficar com carboidrato e água. E aí, conforme o bebê fica mais velho e, né, lactente de 1 ano e pouquinho, a gente já tem essas taxas muito mais baixas, né. Então, a gente deveria manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade. A partir de 2 anos, a gente pode, né, estar tirando o aleitamento. Não sei, se a mãe quiser continuar, não tem contraindicação, desde que não atrapalhe a alimentação da criança que começou lá aos 6 meses, né. Então, as substituições nunca devem acontecer, né, e preferencialmente a gente deveria usar leite materno, mas hoje a gente sabe que infelizmente, né, as nossas taxas de aleitamento são baixas, né, a gente não tem aleitamento materno exclusivo até Por que, Cíntia? 6 meses. Pela vida corrida das mães, a gente sabe o quanto é complicado manter a amamentação, existem faixas, né, de muita complicação de aleitamento, então o primeiro mês é muito difícil, é um bebê que acorda várias vezes, a mãe está cansada. Então, infelizmente, né, e precisa mudar também um pouco a cultura, né. A gente teria que entender os benefícios desse aleitamento, né, o quanto o leite materno traz de melhoria para a nossa vida. Ele vai proteger essas doenças que a gente acabou de falar, a Com síndrome certeza. metabólica, por exemplo, né, ele protege Imunológico também, a parte imunológica, né, além de ter anticorpos, né, ele fortalece o crescimento intestinal, ele faz um vínculo, cognição. a parte cognitiva, O aleitamento materno é essencial para a criança, isso, porque é o leite próprio a ser oferecido. é. Cíntia, muitíssimo obrigado pela sua participação. Você tem muita coisa aí para nos ensinar. É sempre um prazer estar com você. Adorei sua participação. Muitíssimo obrigado e seja bem-vindo à nossa equipe. Certo, Obrigado. imagina. Obrigada pelo convite. Pessoal, isso é um pouquinho do que vocês vão poder acompanhar na nossa pós-graduação em Neuropsiquiatria do Desenvolvimento e Comportamento Infantil. Estivemos aqui com a professora Cíntia, vocês puderam observar que ela manja muito aí sobre o assunto alimentação na infância e esperamos aí contar com a participação de todos vocês. Um obrigado e até logo.